Por que é fácil falar da unidade que forma o mundo e dá trabalho compreender a unidade que forma o mundo? Por quê? É um homem. O homem é uma unidade absoluta. Se for dividir, é algo de algo de corpo. Estudando o homem na comunidade composta. Por que estudar a unidade de Deus é difícil? Nós estamos estudando elas separadas. Não vou entender não. Eu não é aquela que eu vou entender. Olha, o filho e a plenitude dos tempos. O que é uma plenitude dos tempos no plural? Primeiro, que Jesus, quando veio, ele veio como o verbo encarnado, correto? Correto ou não correto? Ele era o verbo. Verbo tem tempo. Verbo tem tempo ou não tem? Tem. Plenitude dos tempos. Olha só, irmão. Um verbo. O que é um verbo? Pelo amor de Deus, o que é um verbo de Deus? Irmão, me diga uma coisa. Quantos corpos vocês estão vendo aqui? Quantos corpos? Quantas unidades? Um, irmão? Só tô vendo um. Aqui tem um corpo. Quantas unidades? Sim, tem vários. Vários, irmão. Aqui estão várias unidades formando um corpo. Então, tudo que Deus criou existe uma unidade formando uma só. Olha só. O filho e a plenitude dos tempos. A preparação histórica e religiosa, o envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno cumprido. Primeiramente, irmão, para entender isso, vocês têm que ir para a profecia. É algo que Deus já planejou, já conversou, já decretou no tempo eterno. Para você entender isso, você tem que acompanhar a profecia, que tipo de conversa Deus falou lá no Gênesis, que tipo de verbo, com quem, porque o verbo façamos, o sujeito está no oculto. Interessante que o substantivo do verbo façamos, ele está na primeira pessoa do plural. Não é pode. Olha só, cumprindo a plenitude dos tempos, indica que a vida do Messias se deu num tempo determinado por Deus, irmão, por Deus. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou um momento exato para a execução do plano do Redentor. Historicamente, o domínio romano confirmou estrada, rota, comerciais, tem contribuído para a disseminação do Evangelho. A cultura grega unificou muito o meio do grego, que a cultura romana, tornando possível a escritura do Novo Testamento em uma língua conhecida. No judaísmo, apesar da rejeição dos líderes do povo, a expectativa messiânica se elevada. Isso sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Primeira coisa, a revelação do Pai e do Filho, ele teve um tempo determinado por quem? Por Deus. Que tempo foi esse? Eu não sei. Porque quando a Bíblia diz que a encarnação do Verbo é um mistério, é porque nem todo mundo vai entender como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz: olha, Deus ocultou esse mistério e não revelou a geração nenhuma. Só revelou ao santo mediante o seu Espírito. Essa revelação só entende se Deus der o entendimento. Porque não é todo mundo que compreende. Segundo, o filho nascido sob a lei. Irmão, não pergunta também. Quem era que estava debaixo da lei? Era gentio ou era judeu? Judeu. Aí está escrito assim: na plenitude do tempo, Deus manda o seu filho, nascido sob a lei, para resgatar quem estava debaixo da lei. A pergunta é: ele vai resgatar quem estava debaixo da lei ou quem estava fora da lei? É por isso que a minha ovelha veio para quem era seu e não quiser. Ele veio para quem está debaixo da lei, mas foi dado poder a todo aquele que eu quero. Que cresça nele. É um nascimento interessante. Bom, a Escritura afirma que o filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei, não era a lei. A impressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu a nossa natureza
agora o verbo vem agindo dentro do tempo. Dá para você entender? O verbo age na eternidade de um jeito, agora o verbo de Deus vem agir no tempo. É um pouco. Habitar em um homem. E vem aplicar uma ação do Pai. Vocês sabem que vai mudar o verbo, ele tem uma classificação, certo? O verbo, ele é o Senhor, ele é uma ação e ele é um estado, correto ou não? O Pai trabalhou aqui, o Filho trabalhou aqui e o Espírito trabalha aqui. Espera que ele vai dizer um negócio interessante. Vamos lá. Ele encarnou e experimentou a fraqueza humana. Me diga uma coisa, irmão. Antes do verbo encarnar, o verbo tinha conhecimento que era uma fraqueza? Porque eu tive que cumprir isso não. Ele tinha conhecimento do que era fraqueza. Você sabe que aqui diz que até Jesus, ele foi ensinado a obedecer, até que ele obedeceu lá, não? Quando ele diz assim, o meu pai é maior do que eu, irmão, ele não está dizendo que o pai é maior do que eu, ele está falando em relação de posição, mas na sua natureza é um só. Olha, ele está como pai, não é nada, mas eu também como filho, porque eu estou em outro tempo, mas eu sou ele mesmo. É diferente. O verbo que não pegava lá é pegar através de fenômeno. Deus fazia o quê? Trovejar, Deus fazia a terra tremer, Deus fazia o fogo cair do céu, Deus ia numa fumaça, Deus ia numa sombra. Quer dizer, as pessoas naquele período conheciam o verbo através dessa manifestação. Você já imaginou se Deus hoje se manifestasse para mim e você como um homem com os olhos de fogo, cabelo branco, pé com lata reluzente, com a espada? Já matou o nome da carreira caindo. Por quê? Porque aquela geração conhecia o verbo, a manifestação daquela forma. O verbo era conhecido daquela forma. Agora, o Pai, Filho e Espírito Santo, Filho de Deus, formam uma unidade que é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são unidade que não pode se separar, que é Deus. Eles agiram em período diferente, mas é o mesmo verbo e o mesmo Deus, porque o verbo não muda, o que muda é o tempo do verbo, como ele age, mas o verbo não muda. Olha só, ele encarnou e previu a fraqueza humana, exceto o pecado. Cumpriu-se a profecia, eis que a Virgem conceberá e dará a luz do filho, mostrando que sua vida foi obra soberana de Deus. A declaração da ciência sobre a lei significa que Jesus cumpriu toda a exigência da lei mosaica. Ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem transgredir em momento algum. Não me diga uma coisa, quem foi que deu a lei? Os irmãos não dá para entender como o negócio é sério. Quem deu a lei não foi o Pai? E quem cumpriu a lei não foi o Filho? Como é que pode a mesma pessoa dar uma lei e ele mesmo cumprir? Hein, irmão? Dá para você entender o negócio? O Pai dá a lei como um caminho, a lei é um caminho, vai até quem? Cristo. Eu estou mentindo não? A Bíblia diz que a lei foi o caminho que Deus para o povo encontrar Cristo. Esse caminho revela o pecado para o homem entender que ele é necessário do Salvador. Agora, quando Jesus veio e ressuscitou, o Cristo agora se torna um caminho de volta para o Pai. É o contrário. Deus manda a lei e o povo é até Cristo. Agora, através de Cristo, nós vamos até o Pai. Como é que pode? Transgredir em momento algum. A sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. A adoção de filho, a obra do filho não foi apenas fazer perdão, mas também nos concedeu a posição de filho, adotivo, posição, viu, irmão? Posição, não tem nada a ver com a natureza, é posição de filho. Cristo é o único filho de Deus por natureza.
salvo fosse adotado como filho. O espírito de adoção habilita o salvo a clamar a Pai. Esse termo Pai, Abba, Pai, empregado, interação entre o filho e o pai, indica respeito e confiança. Essa adoção intimida aplicada pelo Espírito Santo, demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade Salvação. Irmão, ele não sabe porque é que o Deus ele não se dá a mesma legal de adoção, porque havia uma lei, não há uma lei, que a partir do momento que você faz uma doação, ele, aquele verbo direito de toda aquela família anterior, e passa a ter direito da família da frente. Então o que é que acontece? Como o judeu tinha Deus, e ele se sentia como a herança legítima de Deus, para Deus fazer o quê? Para Deus unir o gentil com o judeu ele jamais queria dividir a sua herança com 20 horas. Eu disse, não, vocês têm direito à herança, mas também tem um povo aí que são co-herdeiros de Cristo. O que foi que Deus fez? Manda o seu filho e a base do sangue uniu judeu e gentil. Vocês sabiam que Jesus orou na oração sacerdotal dele ao Pai sobre a unidade? Você sabe disso? Ele disse, Pai, olha, assim como eu e tu somos um só, eu oro para